Alegria, 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 alegria. Graça, paz e misericórdia de Deus sejam multiplicadas sobre o seu coração. Eu sou o pastor Jefferson Paulino e lhe peguei sorrindo. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. Graça, paz e misericórdia de Deus sejam multiplicadas sobre o seu coração. Eu já me apresentei, eu sou o pastor Jefferson Paulino e esse ano de 2023 irei fazer 20 anos que eu estudo os efeitos espirituais de ordem maligna sobre a vida do ser humano. Ao longo de quase 20 anos, Deus me permitiu ter muita experiência na área do exorcismo. Deus me abençoou com muita experiência na área da libertação. É a prática da libertação, a prática do exorcismo. Então, ao longo desses anos, muitas experiências Deus me concedeu para que pudesse usar a minha vida para libertar centenas de pessoas aqui na cidade de Recife, em Pernambuco. E 4 anos atrás, Deus colocou um sonho no meu coração. Por que Deus colocou? Porque não era de mim, não era eu, era o Senhor me chamando, me intimando para abrir um hospital espiritual. Por quê? Deus me fez observar que aquilo que Deus promete e aquilo que nós vivemos dentro das igrejas, existe uma disparidade muito grande. Existe uma causa porque nós não vivemos aquilo que Deus promete. E aí Deus põe no meu coração esse desejo de nós abrirmos um hospital espiritual para tratar, primeiramente, da própria igreja de Jesus e tratar daqueles que se dispõem a procurar uma ajuda espiritual. Então surgiu aí o nosso Restaurecer, que significa restaurar juntamente com a palavra crescer, porque nós entendemos que primeiro precisamos ser restaurados para depois haver um crescimento maduro, um crescimento sólido, um crescimento saudável. Daí surgiu o Ministério Restaurecer, aproximadamente 4 anos surgiu o Ministério Restaurecer. E ao longo desses 4 anos do Ministério Restaurecer aqui em Recife, esses olhos já viram muitos milagres de Deus. Esses ouvidos já ouviram coisas sobrenaturais da parte de Deus e da parte do inimigo. E quem serve a Deus no Ministério Restaurecer, juntamente comigo, tem essa experiência. Nós já vimos coisas que, se a gente for falar diretamente com as pessoas podem duvidar. Mas nós cremos num Deus sobrenatural. E esse Deus sobrenatural, nos 4 anos passados, nos fez ver coisas sobrenaturais, curas,
vimos muitas curas em nossos seminários. Nós vimos muitas libertações de diversas maneiras, libertações de diversos estilos, diversas formas. Já enfrentamos aí, para a glória de Deus, quem sabe aí, miríades de demônios em nossos seminários para tratar espiritualmente da vida das pessoas. Nós temos essa experiência profunda com Deus durante os seminários que a Restaurecer produz. Nós temos vários seminários, nós temos vários cursos, todos voltados para a área espiritual do ser humano. Porque nós entendemos que não é uma oração que vai resolver o problema espiritual das pessoas. A oração a libertação, ela não é assim fruto de uma oração. A libertação é fruto de processo. E o homem em si, ele tem diversas áreas na vida dele que precisa de uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. Então, no Ministério Restaurecer, nós temos vários seminários de restauração espiritual, voltado para o próprio ser humano, o lado espiritual do ser humano. Nós temos seminários de libertação sexual, algo inédito no Brasil, algo estarrecedor, profundo, que no Brasil não existe um seminário desse. Deus nos favoreceu para ajudar a área sexual das pessoas. Nós temos seminários profundos de restauração espiritual familiar, seminários profundos de restauração radical para tratar a vida dos jovens e dos adolescentes. Nós temos diversos cursos no nosso Ministério Restaurecer, e hoje você está aí porque você foi chamado pelo Senhor para aprender o que Deus me revelou para esse curso que vai abençoar a sua vida. Deixa eu dar o testemunho. Era madrugada. Não lembro qual era o dia da semana. Foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Dormindo, profundamente dormindo. E de repente, eu ouço uma voz. Essa voz inigualável, uma voz diferente de todas as outras. Uma voz forte, encorpada. Essa voz falou de maneira audível ao meu ouvido quando eu estava dormindo. E essa voz, ela dizia assim: ajude os pais a protegerem os filhos espiritualmente. Quando eu escutei isso, eu me despertei. Eu disse: meu Deus, o Senhor me visitou agora. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Era o Senhor me chamando para despertar os pais a entenderem a dinâmica da proteção espiritual dos filhos. E eu agradeci ao Senhor por aquela visita e por esse chamado. Adormeci novamente pela manhã, suspendi todos os meus compromissos, sentei e ali o Espírito de Deus me batizou com o batismo de revelação. E hoje você tem a oportunidade de receber isso nas suas mãos, para a proteção sua e para a proteção dos seus filhos. E Deus me falou que os pais, eles vinham me procurar. Os pais procuravam sempre ajuda. Pastor Jefferson, meu filho. Pastor Jefferson, meu filho. Pastor, meu filho está assim. Meu filho está desse jeito. Está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Casos estarrecedores, espiritualmente falando, que acontece com as crianças. E a procura era grande. Foi quando o Senhor disse: ajude os pais, instrua os pais, faça um curso. E esse curso está aqui. Agora, qual é o grande problema? É
que os pais não sabem nada a respeito das questões espirituais. Os pais não têm conhecimento nenhum. Os pais acham que apenas o amor deles, apenas sustentando, botando o filho dentro de casa, pensam que os filhos estão livres ou a salvos das ingerências espirituais malignas. E quando eu me sentava com esses pais, sento até hoje para falar a respeito dos filhos, o que é que eu vejo? Eu vejo pais embaraçados. Eu vejo pais envolvidos até o pescoço com o pecado. Eu vejo pais corrompidos. Eu vejo pais que são vítimas dos próprios agentes espirituais. Eu vejo pais doentes espiritualmente, arrebentados espiritualmente. E aí, como esses pais vão proteger seus filhos se os próprios pais não sabem se defender? Se os pais não sabem se proteger, como eles iriam proteger seus filhos? Queridos, os pais não sabem cuidar deles e muito menos cuidar dos filhos. Mas calma, que tem um alento para nós. E o alento é: os filhos, as crianças, são de Deus? É uma pergunta. As crianças são de Deus? E taxativamente você irá me responder: pastor, sim, as crianças são de Deus. E eu concordo com você. Em gênero, em grau e em número, as crianças são de Deus. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. E você tem 5 segundos para responder aí onde você está. As crianças são de Deus. Amém? Agora, por que tragédias acontecem na vida das crianças? Por que é alto o número de crianças que morrem afogadas? É alto o número de crianças que morrem de acidentes dentro de casa? É alto o número de crianças que morrem engasgadas? É alto o número de crianças que morrem eletrocutadas? É alto o número de crianças que morrem espancadas? Se as crianças pertencem a Deus, por que tragédias acontecem na vida das crianças? 5 segundos para você me responder. Por que tragédias acontecem na vida das crianças? E eu vou te responder. Mas antes de te responder, estaria Deus displicente com as nossas crianças? Estaria Deus ocupado demais com os adultos, sem prestar atenção às crianças? Estaria Deus sem força, sem condições de guardar as nossas crianças? Seria isso? É claro que não. As crianças são de Deus, claro. Agora, eu tenho uma revelação para dizer a você que é pai, que é mãe, que é avó, que é tio, que é professora de escola dominical, que trabalha com criança, que vai fazer esse curso. Eu quero ter algo para falar para você. As crianças são de Deus. Agora, Deus não cria filho de ninguém. Não esqueça isso. As crianças são de Deus, mas Deus não cria filho de ninguém. Pastor, e como Deus faz para cuidar das crianças? Deus instrui os pais. Deus orienta os pais. Os pais que derem ouvidos à voz de Deus protegerão seus filhos. Os pais que ouvirem a voz do Senhor, aplicar o ensinamento divino na criação dos seus filhos, esses pais irão proteger seus filhos. Observe o que
foi que aconteceu na vida de Jesus? Jesus, pouco tempo de nascer, Jesus recebeu uma sentença de morte, dada pelo homem possuído pelo diabo, chamado Herodes. Herodes, marcado ali pelo cão, Herodes dá um decreto para que se mate Jesus. Olha, Jesus, pequenininho, já passando por uma sentença de morte, Jesus, já perseguido, espiritualmente falando, por Satanás, para ser morto. E você não vê uma intervenção física de Deus. Você não vê. O que é que você vê? Você vai ver o seguinte: Moisés e Maria, divinamente orientados ou inspirados por Deus, vão para o Egito. Observe que foi uma instrução de Deus que livrou Jesus da morte. Os pais, para proteger os filhos, precisa de orientação divina, porque Deus não cria filhos de ninguém. Por isso, sem a orientação divina, crianças sofrem acidentes, crianças morrem, crianças são perseguidas espiritualmente. Você precisa saber disso. Agora você me pergunta, pastor Jefferson, o mal, o espírito maligno pode entrar na vida de uma criança? Eu te respondo categoricamente, sim. Um espírito maligno, ele entra sim na vida de uma criança recém-nascida. Daí por diante, a criança pode ser visitada por um espírito maligno, sim. E você deve estar preocupada para saber, pastor, por onde entra esse espírito maligno na vida de uma criança? Você precisa saber para que você possa bloquear, consertar, restaurar, fortalecer as áreas que criam portas espirituais para pegar as crianças espiritualmente. Ao longo de 20 anos, eu tenho diversas experiências de crianças possuídas pelo mal. Agora, qual é a porta? Qual é a porta que legaliza os agentes espirituais malignos a entrarem na vida das crianças? Vou até tomar uma aguinha aqui, antes de te revelar. A principal porta de inserção de espíritos malignos na vida de uma criança, a principal porta, me perdoe, eu vou precisar falar, a principal porta de perseguição espiritual na vida dos filhos são os próprios pais. A criança já tem corpo, criança tem alma e criança tem espírito. E a principal porta da inserção do mal na vida de uma criança são os pais. Neste poderoso curso, eu vou te mostrar as portas que os pais promovem para que os agentes espirituais malignos entrem na vida das crianças e façam bagunça. Qual é o grande problema? O grande problema nisso é que os pais não sabem disso. Os pais jamais imaginam que é pela vida deles que os agentes espirituais entram na vida dos filhos. Os pais não entendem. Os pais acham que os filhos estão seguros, mas o estilo de vida dos pais promove
promove a perseguição espiritual na vida de uma criança. E quem sabe você está me dizendo assim, mas agora eu sou crente. É bom, é ótimo, maravilhoso, mas não resolve por completo. Porque a porta pode ter sido aberta lá atrás. Há 10 anos, 15 anos, 20 anos da sua vida, você nem sabia. Os pais não entendem. E este poderoso curso vai ser um choque de realidade na vida dos pais. Esse poderoso curso será uma capacitação sobrenatural de revelação aos pais para proteger a vida dos seus filhos. Nesse curso você vai entender que a porta é os pais e o alvo é os filhos. Queridos, preste bastante atenção ao que Deus vai revelar agora. Todos nós ficamos chocados com as barbáries cometidas pelos adultos na nossa sociedade. Choca a sociedade. Mas muitos não entendem que a porta do mal na vida desse adulto que cometeu essas barbáries na nossa sociedade, a porta do mal foi a infância. Porque os agentes espirituais malignos entram pela infância, se camuflam e vai se perpetuando. Quando chega da adolescência para cima, começa as maiores desordens na vida dos filhos. E eu sou pai, eu sei que você é pai, eu sei o amor, o carinho, o sentimento, o desejo que nós queremos para os nossos filhos. Eu sei que nós queremos o melhor para os nossos filhos. Mas não é assim apenas que se resolve. Não é dessa maneira que a gente protege os nossos filhos. Então esse poderoso curso vai nos levar a um profundo conhecimento de tratamento espiritual para os nossos filhos. Observe, fazemos os maiores investimentos do mundo na vida dos nossos filhos. Investimos em todo tipo de crescimento dos nossos filhos. Mas nós não fazemos investimentos na área espiritual dos nossos filhos. E aí nós erramos muito, porque nós achamos com esse jargão que as crianças são de Deus e que Deus protege todas as crianças. E nós entendemos que não é dessa maneira, não é dessa percepção. Deus instrui os pais para que os pais possam cuidar dos filhos. Observe uma coisa, eu estava falando um dia desses com uma médica, nós estávamos conversando sobre o preço da educação. E a gente estava somando os valores, mensalidade, material, lanche, transporte escolar, trabalhos, viagens. E nós dizemos assim, meu Deus, no final do ano dá um montante de dinheiro investido na vida dos filhos. E a gente estava dizendo assim, é caro, é muito caro a educação. E uma moça disse assim, vocês querem saber o que é caro? E a gente olhou para essa moça e ela disse assim, caro é a ignorância, caro é você não botar o teu filho na escola. Aí você vai ver o que é realmente caro, é a ignorância. E deixa eu te alertar para algo sobrenatural. O diabo, o inimigo das nossas crianças, ele age, ele opera na estrada da ignorância. Ignorância é trevas, ignorância é falta de conhecimento. Quanto mais ignorante, mais o diabo gosta. Deus, pelo contrário, ele usa a estrada da revelação. Deus usa a estrada do conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais você livra os seus filhos. Este poderoso curso é um batismo sobrenatural de revelação daquilo que realmente funciona para proteger
proteger a vida dos filhos. Ao longo de 20 anos eu estudo esse fato. Ao longo de quase 20 anos eu trabalho com exorcismo, expulsando demônios da vida das pessoas. Há quase 20 anos eu trabalho com libertação, profundas libertação. Já fui usado por Deus para libertar bruxos, feiticeiros que já me procuraram. Eu sei o que funciona e sei o que não funciona. Este poderoso curso é um curso sobrenatural que você, pai, mãe, tio, sobrinho, avó, vai botar em prática e vai proteger a vida espiritual dos teus filhos, das nossas crianças. Para finalizar, enquanto você pensa se vai fazer ou não esse curso, o diabo está pronto, preparado para atacar. Pense nisso.